Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim. E a gente sempre fala a importância de ter um plano de saúde, principalmente em momentos difíceis como a gente está vivendo agora. Os casos de dengue têm aumentado e cada vez mais as pessoas estão procurando os pronto-socorros dos hospitais aqui de Erechim. Então, se você tiver um plano de saúde da Unimed, você será atendido com mais agilidade, com mais atenção em muitos momentos. Então, entre em contato pelo 3520-6100 e faça o seu plano de saúde Unimed e tenha todos os benefícios que só a Unimed Erechim pode lhe dar. E também o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação para que você esteja sempre bem nutrido, bem alimentado e disposto a enfrentar os desafios do dia a dia. E a gente também reforça a importância de ter hábitos saudáveis, consumir bastante frutas, verduras e beber muita água. Tudo isso ajuda para que a nossa saúde esteja sempre em dia. E neste mês de março nós estamos falando da mulher, da importância deste ser chamado mulher, que gera filhos, que cuida do lar, que é empresária, enfim, que assume diversas tarefas durante o dia. E para falar hoje sobre a saúde da mulher, nós convidamos ela que é uma referência em ser mulher, em ser uma profissional da saúde e que sempre está muito preocupada com a saúde de todas as mulheres, a doutora Ana Zampieri. Doutora, bem-vinda mais uma vez aqui hoje para falar desse assunto importante que é ser mulher e ter a saúde sempre em dia. Obrigado, Sandra. Olá para ti, a todos os assistentes da TV Erechim. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Pois é, doutora, mês de março a gente fala muito da importância da mulher na sociedade. Mas a mulher, ela tem tantas tarefas, ela engloba tanta coisa que às vezes ela deixa de lado a saúde dela para cuidar da saúde dos outros. Doutora, qual é a sua orientação como mulher? Isso é verdade. A mulher, ela acaba tendo não uma dupla jornada, às vezes uma tripla jornada e às vezes até muito mais, porque além do trabalho, da família, tem pais, tem parentes, tem amigos, tem a sociedade de um modo geral e tem a comunidade que ela participa. E isso acaba acarretando uma sobrecarga. Recentemente, fiquei sabendo, há uma questão de uns 15 dias atrás, que a mulher vem de uma história, de uma evolução muito bacana, muito cheia de ganhos e algumas perdas também. Mas o que eu fiquei sabendo mesmo foi que houve a descoberta de 2 fósseis que foram considerados femininos, porque até então se descobria os fósseis masculinos e não se tinha certeza se era feminino ou não. E daí foi descoberto a Lucy e a Luísa, que são 2 fósseis femininos. E a partir daí conseguiu um estudo de qual era o papel na era pré-histórica. Então, assim, eu estava lendo sobre isso, fiquei encantada com isso, porque mostra que a mulher na era pré-histórica, ela era uma guerreira. Ela era a pessoa que ia à busca de comidas, ela era a pessoa que organizava a casa dela e organizava a família e não deixava de trabalhar fora de casa. Era ela que fazia as armas da época.
E também foi descoberto que a mulher, ela concentrava os animais para que eles fossem num determinado ponto, para que ali houvesse a caça. E era ela que caçava. Então, assim, a mulher iniciou muito forte a sua vida. E aí foi passando o tempo e com isso foi havendo uma mudança. A mulher acabou sendo confinada dentro de casa, onde não podia trabalhar, não podia estudar, ficou apenas com os afazeres domésticos, onde o marido, o homem, o pai ou o irmão eram responsáveis por tudo na vida dela. E com o tempo foi passando, chegou na Revolução Industrial, que foi em torno de 1923, isso, 1920. E na Revolução Industrial houve a necessidade do quê? Mão de obra barata, porque surgiram muitas empresas, surgiram muitas fábricas, e a mulher foi chamada para o trabalho. E ela foi chamada para o trabalho e foi sacrificada, porque iniciou uma carga horária extremamente absurda, mais de 16 horas por dia, não havia direitos nenhum, e ela era uma pessoa que ganhava muito menos que o homem que trabalhava na mesma empresa e fazendo a mesma função. E um grupo de mulheres em Nova York resolveu se reunir e protestar contra isso, e principalmente contra a falta de creche dentro de uma empresa, que até hoje a gente vê isso e muito. Muitas empresas grandes não dão a creche dentro da empresa, para que essa mulher trabalhe mais tranquila, para que ela tenha a liberdade de trabalhar, mas de conviver com o filho também nos horários de intervalo. Infelizmente, a gente não tem isso, que deveria ser uma lei. Ó, pessoal da política, quem sabe não é a hora de criar uma lei que determine que isso aconteça. Então, essa mulher acabou trabalhando muito e um grupo de mulheres foram protestar contra isso e os donos da fábrica fecharam os portões para que não ocorresse o protesto. E por um acaso, essa empresa acabou queimando e mais de 140 mulheres morreram queimadas, apenas pelo direito que elas achavam que tinha, que era de ter os mesmos direitos que os colegas trabalhando. E isso foi uma coisa assim muito chocante, uma comoção a nível de mundo, onde o mundo inteiro começou a comemorar aquele dia, que foi em março, o Dia da Mulher, mas que foi determinado, o Dia da Mulher mesmo, pela ONU, foi só em 1975. Então se passou muito tempo até que a ONU admitisse. Por isso que eu comemoro muito o mês de março, por isso que eu elogio muito as mulheres, por isso que eu dou muito parabéns por elas serem mulheres, porque essa data foi uma data conquistada. Não foi como um dia qualquer, como às vezes acontece, dia 5 de janeiro eu vou dizer que é isso, vira lei e aquilo. Não, não foi assim. A gente não ganhou nada de graça. Foi uma conquista e a conquista continuou sendo até hoje. E a busca, a luta, a necessidade continua sendo até hoje. Só que, como eu disse, a gente teve muito ganho e muita perda. E uma das perdas são as doenças que a gente enfrenta. A mulher foi muito para a área do álcool, foi muito para a área do cigarro. Muitas mulheres fumam, bebem demais. Foi muito para a área das doenças. Muitas mulheres infartam, mulheres muito jovens acabam infartando, desenvolvem hipertensão arterial sistêmica, que é a pressão alta, o diabetes, que é uma doença gravíssima e muitas vezes desencadeada por estresse. Então, nós temos o lado bom da nossa conquista e o lado ruim, que é a nossa saúde. Por isso que nós precisamos muito lembrar e sempre que nós precisamos nos cuidar. Ninguém vai bater na nossa porta como nós fizemos com os nossos filhos, com os maridos, com os pais, dando a dica, chegou a hora de dar uma cuidada. Ninguém vai fazer isso com a gente. Porque se vocês lembrarem, mulheres, vocês lembram de alguém que fale para vocês isso? Chegou a hora de fazer os exames? Ninguém fala isso. E a gente fala para todo mundo. Então, assim, é importante que a mulher se cuide. E é importante que a mulher, nessa conquista toda, sobreviva bem. Porque, além das doenças que nós temos, uma forma que nós temos também e que nós precisamos nos cuidar, qual é? É o risco do feminicídio. E ele é real, ele é permanente. Ano passado, 2023, nós tivemos mais de 1.500 mulheres que morreram pelo simples fato de ser mulher. E nós tivemos mais de 5.000 mulheres que morreram através de homicídios, no sentido de que eu vou te assaltar, vou pegar teu celular, tu é fraquinha, se a mulher dá uma reagida,
ela é morta. Por quê? Porque a mulher não anda carregando uma arma, a mulher não anda carregando um revólver. E isso acaba expondo ela muito mais ao feminicídio ou ao homicídio. Então, a gente tem esse problema seríssimo, gravíssimo, e que realmente, eu acho, na minha opinião, que é uma situação de saúde pública, aonde, tanto quanto ir no consultório e fazer os exames, é importante a conscientização da mulher e da sociedade, do modo geral, que o feminicídio existe e que ele é progressivo. A gente está vendo que cada vez mais as mulheres morrem por ser mulheres. Pois é, doutora, e nessa questão, a gente também tem visto, não sei se é cíclico, vai e volta, mas muitas meninas, muito jovens, grávidas. Algumas, inclusive, vítimas de abuso sexual que acontece dentro de casa. Estamos pecando aonde que não estamos orientando essas meninas a viverem as etapas da vida, a terem a sua adolescência, o seu início de juventude, estudando, evoluindo como mulher e não gestando um filho? Verdade, falaste bem certo. Muitas vezes a gravidez ocorre sem a vontade própria. E é bem comum isso, principalmente na menina abaixo dos 20 anos. Então, a violência continua e muitas vezes dentro de casa, a maioria das vezes. E isso, eu acho que também volta à antiga história que vocês já me ouviram falar muitas vezes, que se chama educação, né? E a gente vive, e quando a gente pensa em educação, a primeira coisa que a gente pensa é no quê? Escola. Sim. E é realmente na escola que tem que começar essa conscientização, e é na escola que essas meninas, esses meninos precisam aprender a conviver em harmonia e principalmente se respeitarem. Por quê? Quando vão para a escola, tanto faz o menino brincar com a menina ou com o menino. A gente passa e vê a gurizada jogando futebol, menino e menina, vê brincando em casinha, menino e menina. Só que quando eles chegam em casa e contam para os pais, o que acontece? O pai normalmente diz, mas tu é um guri, por que tu tá brincando de casinha? E acontece o inverso também. As mães dizem para as meninas, mas tu é uma menina, tu não pode jogar futebol. Então, assim, o que precisa? Precisa conscientização. E precisa o quê? O amadurecimento dessa ideia na escola, e que eles aprendam dia após dia que eles podem jogar futebol e podem brincar de casinha, independente do sexo, e que eles levem isso para dentro de casa. Então, a escola, eu acho, na minha opinião, ainda é o nosso braço direito nessa conscientização. E já colocando a Lei Maria da Penha, que também existe, que eu acho excelente, felizmente ela existe, só que temos um pequeno problema. Muitas pessoas não sabem. É uma lei que não está disseminada na população e que precisa ser aprendida dentro da escola também. Está na hora de virar uma disciplina, quem sabe? Quem sabe, né? Uma disciplina respeito, né? E aí, daí, trabalhar tudo isso. Não se sabe, mas eu acredito que nós precisamos de educação, gente, porque a educação é que vai fazer a pessoa evoluir, crescer, querer, aprender. E enquanto a gente ficar preso àquele currículo básico, que é a sopa de letrinhas, que eu chamo, né? O beabá da escola, a gente não vai conseguir abrir um leque na vida dessas pessoas, desses meninos e dessas meninas. Eu não culpo os meninos, eu culpo uma sociedade que faz do menino ser o que ele acaba sendo na grande maioria das vezes. Ser uma pessoa que não considera o sentimento feminino, não tem a sensação de que a mulher, tem a sensação de ter um sentimento de inferioridade em relação à mulher. A gente acompanha no dia a dia pessoas que postam festejando o Dia da Mulher com a família, festejando com as filhas, com a mulher, com não sei o quê, e que são pessoas que fazem piadinhas contra a mulher. São pessoas que não consideram. Então, não posta nada, não festeja, não celebre o que tu não vive, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito da pessoa. Então, a pessoa precisa fazer o certo. E o que é o certo? É saber que entre mulheres e homens existem diferenças, nunca vão ser iguais, mas na verdade existem os papéis que cada um pode ocupar na sociedade que são iguais. Então, isso é muito importante.
Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já volta, continuando falando de assuntos relacionados à mulher e à saúde da mulher. Na dianteira da medicina diagnóstica, o Santa Mônica Imagem apresenta um novo marco, a chegada da ressonância magnética Lumina 3 Tesla com inteligência artificial. Agora, é fácil ter acesso à mesma tecnologia encontrada nos melhores hospitais do mundo, representando o cuidado de saúde mais avançado, personalizado e confiável para você e sua família. A sua jornada para um cuidado de saúde de classe mundial começa aqui no Santa Mônica Imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Então, este mês de março, você, mulher, aproveite para visitar o seu ginecologista, sua ginecologista. Nós temos diversos profissionais em Erechim de qualidade que atendem pela Unimed, que podem lhe ouvir e que vão indicar para você o melhor tratamento de saúde ou apenas te parabenizar pelo cuidado que você tem diariamente. E na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica Imagem possui os melhores equipamentos do mercado, então opte pela Unimed e também pela Santa Mônica Imagem para cuidar da sua saúde. E também um bom profissional de saúde. Doutora, esse mês de março também a gente fala muito sobre o diagnóstico do câncer de colo de útero e também da endometriose. 2 temas que levam muitas mulheres para o médico, para o consultório, já com a situação um pouco preocupante. No caso do câncer de colo de útero, por que demora tanto para se manifestar? Verdade, a gente tem assim, entre as queixas que as mulheres nos buscam, endometriose e o colo do útero são 2 quase que consecutivas e sempre. O que acontece, Sandra? A única forma que existe de fazer uma prevenção verdadeira para evitar que o câncer de colo de útero ocorra é a vacina. E a gente remota de novo a escola. Então, a vacina no Brasil contra o HPV, que é ele é considerado até um precursor do câncer de colo de útero. Ele não é a causa, mas onde tem câncer de colo de útero tem HPV junto. Então, esse HPV, que é um HPV de alto risco, existe no mundo inteiro vários tipos de HPV. E existe a vacina que é para 4 tipos mais comuns, que são os que mais acontecem. E essa vacina é ofertada gratuitamente nas escolas para meninos e meninas, porque o HPV ele pode ajudar no câncer de colo de útero, mas ele ajuda também em outros vários tipos de câncer, que atinge tanto o menino quanto a menina. E a vacina é feita dos 9 aos 11 anos de idade, porque acredita-se que nessa faixa etária ainda não iniciaram a vida sexual. Então, assim, o HPV é uma doença transmitida através de uma vida sexual sem proteção. Uma outra dica, importantíssimo usar proteção, que é a camisinha, a famosa camisinha. E outra dica é que quando a gente já tem mais de 11 anos e que daí acaba não fazendo a vacina, mas pode ser feita também, só que daí o SUS não oferece, é uma vacina que tem que pagar, não é muito barata, quem tem condições vale muito a pena. Então, o HPV, como ele é o precursor do câncer de colo de útero, ele fica instalado no colo do útero, que é a parte final do útero. E aí ele acaba modificando as células. E modificando essas células, com o passar dos anos, acaba evoluindo algumas lesões pré-malignas e que chegam no verdadeiro câncer de colo de útero. O que o preventivo é bom nessa história toda, então? Na verdade, preventivo é o nome do exame que se chama Papanicolau, e que ele foi descoberto pelo Dr. Papanicolau, e daí ele foi, vamos dizer assim, até um período atrás se pensava que ele fazia a prevenção do câncer de colo de útero. E hoje a gente sabe que é a vacina, mas o preventivo é importante
importantíssimo. Por quê? Porque o preventivo vai fazer com que a gente pegue as lesões pré-malignas. Então, ou está tudo bem, ou pode ter alguma lesão. E essa lesão, o que a gente faz? A gente trata e evita que essa lesão evolua para um câncer de colo de útero. Então, é importante fazer, sim. Agora a gente está no mês da conscientização, é importante fazer a conscientização, é importante orientar nas escolas, é importante que o meio público oriente também. Por quê? Porque muitas vezes aquele preventivo que é feito a cada 2 anos, ele pode te salvar, ele pode te tirar de uma doença gravíssima que é o câncer de colo de útero. Muitas mulheres em idade reprodutiva acabam indo, às vezes, às cirurgias mutiladoras, porque precisa tirar o útero, outras vezes a radioterapia, que muitas vezes acabam fazendo com que essa pessoa nunca mais consiga engravidar. E muitas dessas pessoas nem tiveram filhos. Então, preventivo é importante, gente, e é importante fazer conforme a orientação do seu médico. E é importante também reforçar e falar que é um dos cânceres que mais mata mulheres, se eu não me engano é o 3º. Exatamente. A nível de Brasil é o 3º e ele é extremamente comum, o câncer em si, nas regiões mais ali do Nordeste, do Norte. Por quê? Exatamente porque não existe a prevenção, né? Então, assim, hoje a vacina dos 9 aos 11 anos está sendo feita, inclusive, em escolas, porque precisa autorização dos pais, devido a serem crianças, e os pais não levam na UBS fazer a vacina. Pois é, doutora, e a gente percebe também que as mães, elas até levam de uma forma natural que a menina nos 12, 13, 14, 15 anos já tenha relação sexual. Isso preocupa também a classe médica, essa liberdade toda que as mães têm dado para suas filhas? Na verdade, a liberdade que as mães oferecem às meninas não preocupa. Eu acho que é extremamente importante, eu acho que é importantíssimo que a menina se sinta bem em conversar com a mãe, que é a primeira referência dela na vida dela. Eu acho, assim, extremamente importante. O que preocupa é a precocidade sexual. Porque essa meninada, elas não estão nem, a parte ginecológica não está ainda toda formada, ela está numa fase de maturação ainda. Então, nem a parte ginecológica e nem a parte mental, porque está entrando na adolescência, é púbere, está começando a pensar sozinha, né? E o pensamento nessa idade, hoje ele é água, amanhã ele é vinho. Então, as coisas mudam muito. Hoje a menina está completamente apaixonada por uma pessoa, amanhã acorda apaixonada por outra. Isso faz parte de um processo de maturação. Então, a gente precisa entender isso. E a precocidade sexual leva ao arrependimento. Muitas meninas acabam tendo relação sexual muito cedo, 12, 13 anos, com o amor da vida delas, que era hoje, só que o amor da vida se torna outro amanhã. E elas se arrependem muito. E principalmente no que a gente considera até um abuso, onde muitas vezes essas meninas de 12, 13 anos acabam tendo companheiros com 30, 40 anos de idade. Então, assim, existe nesse período da vida uma diferença muito grande de faixa etária, né? E existem leis, assim, que dizem que até relações com abaixo de 12 anos é considerado um crime. Então, assim, é importante a gente considerar isso no sentido de que a mãe possa orientar a filha bem. As que não acham que não tem esse jeitinho, que levem no consultório para a gente poder conversar. E a gente acaba orientando muito. Muitas tiveram relação com 12, 13, agora estão com 15, 16, se arrependeram, acharam que não era o momento, não tiveram uma sensação boa, ficaram com uma imagem ruim dentro de si e que vão consultar e que não mantém mais vida sexual com ninguém. Que a gente consegue orientar e tal. Eu acho isso bastante importante. Eu acho que as meninas precisam conversar com as mães. É importante que conversem antes da primeira relação e que as mães que não se sentirem confortáveis que levem ao consultório. Considerando que se já tem vida sexual ativa, mesmo que tenha 14, 15 anos, é importante orientar os métodos contraceptivos. Embora tem muitas mães que começaram também a vida sexual de uma forma
que não deveria e que acham normal que a filha tenha nos 12, 13 anos também. Isso precisa ser falado e a gente precisa chamar atenção para essa mãe. Não é porque ela começou com 12 anos que a filha também possa começar de uma forma natural. Exatamente, isso é uma coisa fantástica, porque eu vi há pouco tempo atrás uma senhora de 40 anos com bisneto. Então, assim, foi muito chocante. É chocante mesmo, verdade. E quando a gente fala também sobre a prevenção da endometriose, nem todas as mulheres têm. Por que algumas têm e sofrem tanto? Verdade, a endometriose é uma doença como outra qualquer e que deve ser investigada e tratada. A endometriose, a principal queixa da endometriose é muita dor ao menstruar. Sim. Só que é importante a gente fazer um diagnóstico diferencial. Muita dor ao menstruar pode ser endometriose e pode ser apenas dor ao menstruar. Então, assim, é importantíssimo que consulte um médico para que seja investigado e que, se houver endometriose ou dor ao menstruar, que seja tratado, porque ninguém merece estar menstruada com muita dor. A endometriose traz outros sintomas também, mas principalmente a referência maior é dor ao menstruar. E essa dor precisa ser muito investigada. Como ela é uma doença, acontece em algumas pessoas, outras não. Não tem um fator desencadeante, tipo assim, então minha mãe teve, eu vou ter também. Não necessariamente. Mas existe uma idade que ela começa a dar sinais ou não tem um parâmetro assim que diga que essa mulher vai ter endometriose? Até um tempo atrás era mais ou menos colocado a nível de livros, de leituras, que seria mais na idade reprodutiva. Talvez a incidência seja maior nessa idade, porque é o período que a mulher procura mais o ginecologista, 20 a 35 anos mais ou menos. Mas a gente vê endometriose muito precoce e vê endometriose com pessoas acima de 35 anos também. Então, assim, não existe uma faixa etária que se vê mais, mas não quer dizer que ocorra naquela faixa etária. Talvez seja porque as pessoas procurem mais um médico nesse período. Quando se tem endometriose muito cedo, a maior preocupação da mulher é engravidar. É difícil engravidar nesse período? É aconselhável? O que se faz para que ela realize o sonho de ser mãe, mesmo tendo a endometriose? Isso mesmo, Sandra, porque na verdade existem vários graus de endometriose. E a endometriose que não consegue engravidar é quando já está num grau mais adiantado. Certo. Quer dizer que já esteve com aquela endometriose e foi evoluindo de uma simples endometriose, aonde consegue engravidar sem problema nenhum, até um grau mais elevado, onde realmente não tem mais o que fazer. Apesar de que não tem como engravidar, mas tem como tratar para que ela não tenha os sintomas que tem, né? Que a endometriose é muito dolorida para quem sofre com isso. Mas existe tratamento, sim, e existem tratamentos que o próprio Estado oferece, aonde não é difícil conseguir, a gente só faz um encaminhamento e a resposta é muito satisfatória. E em que casos a paciente precisa de uma cirurgia? E após essa cirurgia, como é que fica o aparelho reprodutor dela? Muito bem, a cirurgia, muitas vezes, ela pode ser substituída pelo tratamento. Então, a cirurgia nem sempre ela é indicada. E a cirurgia é preciso mesmo quando ela tem um endometrioma, que é o quê? É quando o ovário ele começa a crescer com partes da parte de dentro do útero, que é o endométrio, e ele começa a inchar, e às vezes ele fica muito grande. Aí, nessas situações, é importante a gente fazer a cirurgia para retirar esse endometrioma. Existem algumas outras situações onde existe a possibilidade de estar com muitas aderências, porque a endometriose, ela cria aderências. Eu explico para as pacientes assim, imagina uma teia de aranha. É assim mais ou menos que a endometriose é. Tu vai caminhando e vai sentindo aquele desconforto dentro da barriga, assim que é a presença, vamos dizer, de uma aderência dentro da barriga de uma mulher. Então, às vezes existe muita aderência, onde a resposta ao tratamento é boa, alivia a dor, mas não totalmente, e a gente acaba fazendo cirurgia para desfazer essas aderências. Bom, doutora, hoje nós falamos de duas doenças em si, o câncer de colo de útero e a endometriose, que preocupam a mulher. Este mês, a gente tem que falar cada vez mais de assuntos relacionados à mulher. Qual é a sua dica
para as escolas, para as entidades, para todo mundo. Trazer profissionais para falarem de assuntos voltados à mulher, fazer campanhas. Como é que a gente pode trabalhar melhor esses assuntos? Olha, eu acho que, como eu já te disse, o importante é a educação. Sim. Né? Eu acho assim importante as escolas abrirem as portas para os profissionais que vão e façam uma orientação correta, né? Certo. Uma informação real. E é importantíssimo que a escola trabalhe com isso. Felizmente, em Erechim, a gente tem muitas escolas que participam disso. Nós temos projetos na Unimed, inclusive, que vai à escola e que a escola acolhe muito bem, né? Eu acho que a nossa saúde pública em Erechim, em relação ao foco mulher, está um pouco defasada. Nós não temos tido treinamentos, não temos tido aconselhamentos, reuniões, grupos de apoio, certo, que vá até a mulher especificamente no sentido de quê? No sentido de evitar as doenças, tratar as que já tem e evitar o feminicídio também. E principalmente fortalecer a mulher, né? Eu acho que isso ainda aqui é uma coisa que está indo muito lentamente. Nós temos um município grande, a maior parte do município, eu acredito até que seja mulheres. Eu li não sei aonde que 57% das médicas no mundo agora são mulheres. Então era isso que eu ia falar também, que a mulher ela está entrando muito no mundo que era de homens, né? Como na medicina, como na engenharia. Atendi uma menina esses dias que me disse que é a única menina na sala de aula onde só tem homens, aqui em Erechim, e que precisou, é psicóloga, porque ela precisou muito se fortalecer. Nossa. Não precisaria, é só ter respeito, né? É só ter respeito. Então, assim, eu acho que isso tudo são pequenos exemplos que mostram que a gente está numa busca permanente. Para quê? Para ser aceita? Não, eu acho que não é para ser aceita, eu acho que é para a gente ser. Né? Porque a gente tenta ser e é bloqueado ali, é uma piada ali, é uma coisa ali e a gente acaba ficando dentro da gente mesmo. Então, gente, mulheres, eu acho que esse mês é um mês bacana, vamos celebrar, né? Temos muitos problemas ainda, vamos ter sempre, ainda bem, né? Eu digo para os meus filhos, os problemas são para serem resolvidos, então vamos resolvendo e vamos buscando o respeito. Eu acho que é importante a mulher se impor. Receber uma piadinha, se imponha, seja bem clara, olha, eu não gostei da tua piada. E a pessoa que faz essa piada, com certeza, é uma pessoa muito insegura, porque se a pessoa tem segurança, ela respeita, ela não faz isso. É verdade, às vezes as pessoas se preocupam tanto em dar flores e a gente só quer respeito. Exatamente. Só isso já está bom, é o nosso presente. Exatamente. Obrigada, doutora, por estar aqui mais uma vez, falando de assuntos relacionados à mulher, mas que servem muito para os homens, então... Se você assistiu esse programa, compartilha com o seu marido, compartilha com seus filhos, porque ele é válido para a vida da gente. Obrigada. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você?
Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.